cartilha vermelha e da alcateia flor vermelha. E hoje o chefe Ricardo vai ler o item I-22, os cães vermelhos. Os cães vermelhos. Você já sabe muitas coisas sobre o povo livre e sobre as aventuras de Mowgli. Mas sempre existirão novas histórias para contar, como seu encontro com o elefante louco de Mandala, ou sua luta com Jacala, o crocodilo. Ou não se pode contar um monte de histórias ao mesmo tempo, e vamos contar agora só mais uma. Já morreram o pai lobo e a mãe loba. Aquela envelheceu e seu pelo ficou branco como o leite. Os lobos jovens cresceram e se multiplicaram. Quando eram uns 40, formaram uma nova alcateia, e aquela lhes disse que deviam obedecer à lei e escolher um líder, como era a norma entre o povo livre, e eles escolheram Fao para dirigir a nova alcateia. O grito ressoou novamente, meio soluço e meio riso abafado, e Mowgli e seus irmãos foram correndo para a roca do conselho. Num final de tarde, Mowgli e seus irmãos ouviram um grito como não se ouvia desde os tempos em que Shere Khan ainda estava vivo. Era o Fial, um uivo aterrador, mistura de ódio, triunfo, medo e desespero. Não há nenhum listrado que se atreva a caçar por aqui, disse Mowgli, preocupado. Não é o rosnado do tigre, comentou o lobo gris. É uma caçada, preste atenção. Quando chegaram, já encontraram Fao e Aquelá reunidos com a alcateia. Só se ouvia o rumor do Uaingunga e o sopro da brisa do anoitecer entre as árvores. Logo se ouviu um uivo, Dolly, um ruído de passos e um lobo ferido e ofegante. Rumou para dentro do cerco. Boa tarde. Você é de que alcateia? Perguntou o Fao. Boa tarde, murmurou o recém-chegado. Sou o Ontola. O Ontola, lobo sem alcateia? Replicou o Fao. Quem é que está fazendo este fial? Os Doles do Decão, os cães vermelhos, os assassinos, respondeu o Ontola. A fome os trouxe até aqui. Na última lua nova eu tinha comigo minha companheira e 3 filhotes. Ouvi quando os cães vermelhos passaram. Quando soprou a brisa da manhã, vi que todos os meus estavam mortos. Os 4. Povo livre, os 4. Então saí em busca dos Doles. Quantos eram? Perguntou Mowgli. Não sei, mas 3 deles nunca mais vão matar ninguém. Coma, disse Aquelá, oferecendo a ele uns pedaços de carne. Obrigado, povo livre. Não desperdiçarão o que me dão. Os Doles tinham filhotes com eles? Perguntou Fao. Eram todos caçadores vermelhos, grandes e fortes, respondeu. Se é assim, eles vieram dispostos a matar, replicou Aquelá. Esta caçada será a morte, e é melhor que você, irmãozinho, disse Aquelá, se dirigindo a Mowgli. Vá para as terras do norte, e lá permaneça até que a luta termine. Ah! Exclamou Mowgli, levantando a voz. Mowgli e o povo livre lutarão como iguais contra os Doles. Juramos que sim, uivaram os lobos. Fiquem aqui, ordenou Mowgli a seus irmãos. Que Fao e Aquelá preparem tudo para a batalha. Eu vou avisar os cães vermelhos. Mowgli saiu correndo, agitado. Mal olhava onde estava pisando, e em consequência tropeçou em Kaa. Ei, amigo! Assim você espanta minha caça. Mas deixemos que a própria Kaa lhes conte, mais adiante, como foi sua conversa com Mowgli. Por enquanto, basta saber que ela ajudou a preparar a estratégia contra os Doles. Explicou o plano ao povo livre, e como haviam combinado, ficou esperando por Mowgli submerso nas águas de Uingunga. Voltemos então ao momento em que Mowgli se separou de Kaa. Ia precisar se defrontar com o povo miúdo e, lembrando os ensinamentos de Baloo, pegou alguns dentes de alho e, depois de amarrá-lo em volta da cintura, começou a seguir o rastro que o Ontola havia deixado. As pegadas passavam por um bosque cerrado que ia se abrindo à medida em que aproximava do rochedo das abelhas. Mowgli subiu nas árvores, examinou o campo aberto, que separava o bosque das paredes do rochedo. Quando ficou satisfeito, se acomodou em um ramo, que ficava a alguns metros do solo, e ali ficou sentado, cantarolando. Por volta do meio-dia, ouviu ruídos de passos e sentiu o cheiro desagradável dos Doles. Do local onde estava, pôde ver que o bando era formado por mais de uns 200 cães vermelhos. Com autorização de quem vocês vieram para cá? Mowgli gritou lá do alto.
Todas as selvas são nossas, um Dolly respondeu enfurecido. Mowgli esticou uma das pernas e mexeu com os dedos dos pés, para que os Dollies vissem que ele não tinha pelos. Teve que encolhê-las rapidamente, pois o líder dos Dollies saltou tentando mordê-lo. Os Dollies odeiam que alguém lhes lembre que eles têm pelos entre os dedos. Cão Vermelho, volta para o decão, com Shikai, o rato saltador, gritou Mowgli. Desça até aqui, antes que o sitiemos até que morra de fome, uivaram os Dollies furiosos. Mowgli se acomodou entre os ramos e começou a dizer tudo que lhe vinha à cabeça sobre os Dollies e seus costumes. Provocou os Dollies desde o silêncio até os grunhidos, dos grunhidos aos urros e finalmente a raiva desenfreada, que era o que ele desejava. Logo o enorme cão, que era o líder, saltou a mais de 2 metros e Mowgli agarrou pela pele do pescoço. Calmamente o levantou até bem perto e, com um movimento rápido, cortou seu rabo longo e peludo, deixando-o cair imediatamente. Um a um, os Dollies se sentaram, formando círculos. Dali não sairiam, até que se vingasse. Tranquilo, Mowgli passou por um ramo mais alto e ali se deitou, para dormir. Quando o sol já ia desaparecendo no horizonte, e pouco antes do povo miúdo terminar sua jornada de trabalho, Mowgli acordou. Não precisava de vigias tão bons, disse Mowgli, enquanto se levantava. Mas nem por isso vou lhes devolver o rabo. Eu mesmo vou me encarregar de tomá-lo de você, gritou o líder. Mowgli saltou para a árvore mais próxima e daquela para outra, sempre procurando as mais altas. Os cães o seguiam, com os focinhos levantados. Quando chegou à última árvore, Mowgli pegou os dentes de alho e esfregou no corpo. Você acredita que assim nós vamos perder seu rastro? Os Dollies gritaram, zombando. Peguem o rabo, cães. E Mowgli lhes atirou o rabo que havia cortado, enquanto voltava a fugir. Instintivamente os Dollies retrocederam e Mowgli tornou a gritar. E agora? Sigam-me! Deu um salto. Mowgli deslizou até o solo e correu em direção ao rochedo das abelhas. Ao ver os cães vermelhos, lançaram um enorme uivo e começaram a persegui-lo. Mowgli corria uns 5 metros à frente do líder dos Dollies e poupava suas forças, para quando chegasse ao rochedo das abelhas. O povo miúdo já estava descansando, mas quando os primeiros passos de Mowgli se fizeram ouvir, se levantou um zumbido tão forte que fez nosso amigo correr mais do que nunca correra em sua vida. Percebeu que o céu se enfurecia às suas costas, viu a corrente do Waiagunga lá embaixo. Saltou no vazio com toda a sua força, no exato momento em que o Dolly cerrava sua mandíbula, perto do seu ombro, e por fim caiu no rio, a salva entre os anéis que Kaa formara com seu corpo, para recebê-lo. Não chegara a levar nenhuma só picada. Baloo tinha razão, o povo miúdo odiava o cheiro de alho. Ajudado por Kaa, Mowgli escapou rio abaixo. Os Dollies não tiveram a mesma sorte. Sem perceber a armadilha preparada por Mowgli, foram atacados pelas abelhas e muitos morreram quando caíram no rio, mas a luta não havia terminado. Os cães que se salvaram foram arrastados pela água e chegaram a um remanso do rio onde se formara uma pequena praia. Era o banco de areia situado bem em frente às grutas da Alcateia de Simeone. Só então os Dollies se deram conta do seu erro. A margem estava cheia de olhos que pareciam de fogo. Era o povo livre que os esperava. Começou então uma grande luta. Mowgli e o povo livre defendendo seu território, suas grutas e seus filhotes. Fau lutava corpo a corpo. Aquelá usava suas últimas forças para defender sua alcateia. O Ontora era o mais um entre os Simeões. O lobo gris protegia Mowgli com seu corpo. Ao amanhecer, derrotados, os Dollies e os cães vermelhos do Decão, os cães assassinos, ou o que restava deles, fugiram espantados pela primeira vez na vida. Numa curva do rio, Mowgli viu Aquelá. Não me disse que essa ia ser minha última luta? Aquelá murmurou, ofegante. Maninho, estou morrendo, e gostaria de morrer ao seu lado. Você também vai partir em breve. Não, não, disse Mowgli, enquanto tomava Aquelá em seus braços. Eu sou da mesma raça do povo livre e não quero ir embora. Você é um homem, maninho, respondeu Aquelá. Depois do verão, vem as chuvas, e depois das chuvas, a primavera. Volte para os seus, pequena rã. E quem me obrigará a fazê-lo? Perguntou Mowgli, que, mesmo depois de crescido, continuava um cabeça dura. Mowgli mesmo obrigará a Mowgli, sussurrou Aquelá. Então, quando isso acontecer, eu me vou, contestou Mowgli.
Maninho, você pode me colocar em pé? Pediu Aquelar. Com muito cuidado, Mowgli levantou Aquelar e o lobo, com suas últimas forças. Começou a cantar a canção da morte. O canto foi se levando até chegar ao grito final de boa sorte. E Aquelar morreu rodeada pelos lobos da alcateia de Simeone, a quem por tanto tempo guiara com sabedoria. Boa sorte, disse Fal. E logo gritou: Uivai, lobos de Simeone, esta noite morreu um lobo. E assim terminou a história dos Cães Vermelhos.